Olá, meu nome é Sara, eu sou bióloga e atualmente aluna de mestrado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje eu vou te mostrar como cientistas estão ajudando as células dos próprios pacientes com câncer a combater essa doença. Mas antes disso, te convido a imaginar um campo de batalha. Nele nós podemos reconhecer os soldados que estão ali para proteger o seu território, a sua casa. Do lado oposto, nós vemos os inimigos que oferecem algum tipo de ameaça a esse território. Então, após um combate inicial com certo prejuízo para esses inimigos, eles passam a usar diferentes estratégias para tentar escapar desse combate direto, como soldados e inimigos. E um exemplo dessas estratégias que os inimigos utilizam é a invisibilidade, que impede o seu reconhecimento pelos soldados. Assim, os inimigos conseguem cada vez mais dominar aquele campo de batalha, aquele território sem nenhum impedimento. Mas, e se os cientistas da casa, em um contragolpe certeiro, conseguissem transformar esses soldados em super soldados, como verdadeiros super-heróis? Esses novos super soldados são capazes de ver os inimigos até então invisíveis e conseguem também se multiplicar, gerando um contragolpe potente e fatal. Agora você deve estar se perguntando, mas o que campo de batalha, soldados, inimigos tem a ver com o tratamento do câncer? E se eu te dissesse que tudo é uma questão de ponto de vista? Assim como na proteção dos territórios, dentro do nosso corpo também existe um combate muito parecido. Mas nesse caso, os soldados do nosso sistema imunológico estão ali para proteger a nossa saúde. Esses soldados são moléculas, células, órgãos capazes de manter o nosso corpo cada vez mais longe das ameaças. Mas quais seriam essas ameaças? Elas são vírus, bactérias, fungos, toxinas e até mesmo as células tumorais, sim, aquelas que compõem o câncer. Essas células, como comentei anteriormente, possuem diferentes mecanismos para escapar também desse sistema imune, como por exemplo, se tornando invisíveis a ele. Então, seria muito bom se tivéssemos nesse caso aqueles super soldados, não é mesmo? E se eu te disser que isso não é apenas uma coisa de filme? Sim, esses super soldados, ou no nosso caso, as super células, existem e estão causando uma verdadeira revolução no tratamento contra o câncer. Essas super células são chamadas de células de CAR. Vamos conhecer melhor essas super células. As células TCAR foram construídas a partir dos esforços dos cientistas para elaborar um tratamento contra o câncer que fosse mais potente e que usasse o sistema imunológico. E esse tipo de tratamento é chamado imunoterapia. Como parte do nosso sistema imunológico, os cientistas escolheram as células T, também chamadas de linfócitos T, que são um dos principais soldados do nosso sistema de defesa. A partir daí, esses cientistas modificaram geneticamente essas células para que elas passassem a ter uma nova informação escrita no seu DNA para produzir um tipo de olho especial que se chama CAR, capaz de reconhecer as células tumorais mesmo quando elas tentam se esconder. Assim, as células T que possuem o CAR são chamadas células T CAR. CAR é o resultado da abreviação do nome inglês que significa receptor de antígeno quimérico. Receptor de antígeno porque esses olhos especiais têm uma porção capaz de reconhecer e se ligar a moléculas específicas, que são chamadas de antígenos, e estão presentes na superfície das células tumorais.
E uma vez que é feita essa ligação, um sinal percorre por esse receptor, gerando uma reação na célula TCAR que mata a célula tumoral. E quimérico é porque esse receptor é composto por diversas partes. A que reconhece o antígeno, a que faz com que o receptor fique ancorado na membrana da célula T e as que transmitem o sinal para o interior dessa célula. Cada uma dessas partes são provenientes de diferentes moléculas e que foram combinadas de uma forma artificial ou sintética para compor o CAR. As células TCAR são usadas principalmente no tratamento de pacientes com cânceres do sangue, que são os denominados leucemias e linfomas, que se originam dos linfócitos B. Essas células tumorais apresentam em sua superfície um antígeno que é chamado CD19, que é especificamente reconhecido pelas células TCAR, gerando aquela resposta que eu mencionei anteriormente. E para o tratamento, primeiro o sangue do paciente precisa ser coletado e as células T selecionadas para que possam então ser modificadas em laboratório para produzir as células TCAR. Após esse processo de modificação, as células são multiplicadas até um número necessário de acordo com o peso do paciente. E ao final, as células TCAR são introduzidas na circulação sanguínea do paciente, podendo destruir de forma específica as células tumorais. E como vocês devem ter percebido, esse tratamento é personalizado, também chamado de autólogo, porque nele são usadas as células T dos próprios pacientes como um ponto de partida. Então, a cada novo paciente, todo esse processo precisa ser repetido, demorando mais ou menos 14 dias, desde a coleta até a última fase, que é a infusão das células TCAR nos pacientes. E um tratamento avançado como esse parece ser difícil de ser aplicado, não é mesmo? Pode até ser, mas ele já é uma realidade. Essa é a Emily. Ela vive nos Estados Unidos e em 2010, com 5 anos de idade, ela foi diagnosticada com leucemia. Após algumas tentativas de tratamento sem sucesso, os pais de Emily ouviram sobre as células TCAR, que na época ainda faziam parte de um teste clínico. Eles decidiram então inscrever a filha para participar desse teste e em 2012 a Emily foi a primeira criança a receber o tratamento com as células TCAR. Hoje, 9 anos depois, ela continua livre do câncer. No Brasil, o tratamento com células TCAR foi feito em paciente pela primeira vez em 2019. E a resposta ao tratamento foi realmente muito promissora. Foi usada uma tecnologia totalmente brasileira para a produção dessas células TCAR e a primeira instituição no Brasil a fazer esse tipo de tratamento foi o Hemocentro de Ribeirão Preto. E não parou por aí. Diversos outros estudos estão em curso no Hemocentro, visando melhorar ainda mais o desempenho das células TCAR, gerar células que possam reconhecer outros tipos de câncer ou ainda reconfigurar todo esse esquema de produção das células TCAR. Como eu disse anteriormente, o tratamento com as células TCAR é personalizado, sendo produzido a cada novo paciente. Acontece que muitas vezes não é viável que esse paciente espere por 14 dias até nesse tempo necessário para a produção das células TCAR. Ou ainda pode ser que esses pacientes já estejam tão debilitados que não seja possível coletar as células T iniciais na quantidade e na qualidade necessárias para produzir o tratamento. Então, o estudo do qual eu faço parte
busca justamente solucionar esses problemas usando como material inicial as células T de doadores saudáveis ao invés das células dos próprios pacientes. A ideia aqui é criar os chamados tratamentos com células TCAR prontos para o uso, que estão imediatamente disponíveis para o uso quando o paciente precisar e podem beneficiar diversos pacientes de uma única vez. Para isso, usamos uma espécie de tesoura molecular para editar essas células TCAR de forma que elas possam ser usadas em pacientes não aparentados aos doadores iniciais e sem que ocorra nenhum problema de rejeição. Nós esperamos realmente que esse tratamento possa ajudar cada vez mais pessoas. Esse foi o assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Tchau!